Continuando nas diferenças entre medicamento referência e medicamento genérico, vamos falar agora sobre medicamento similar. Medicamento similar, eles são produzidos após vencer a patente dos medicamentos de referência. Então, a gente já falou dessa questão de patente. Então, quando a patente é quebrada, pode ser feito os genéricos, podem serem produzidos e registrados os genéricos, assim como os medicamentos similares. Qual a diferença do medicamento similar em relação ao medicamento genérico? O medicamento similar, ele vai precisar ser identificado a partir de um nome comercial ou uma marca, como é o caso do medicamento de referência. A gente deu o exemplo, por exemplo, da dipirona, que tem a Novalgina no nome comercial. O medicamento similar, ele vai precisar ter uma marca de registro. Então, tá aqui do lado direito, a gente visualiza essa caixinha, na qual tem o nome do princípio ativo embaixo, mas precisa ter um nome fantasia. Essa é a característica dos medicamentos similares. Qual é a comparação que a gente pode fazer do medicamento similar em relação ao medicamento de referência? Qual é a diferença e qual é a semelhança? O medicamento similar, ele tem o mesmo princípio ativo, mesma forma farmacêutica, mesma via de administração que o medicamento de referência. O que é que vai mudar? Prazo de validade, embalagem, rotulagem. Então, essa é uma das mudanças que pode acontecer. Aqui, vale salientar que a RDC 134 de 2003 foi determinada a partir dela que era necessário os medicamentos similares comprovar sua equivalência terapêutica. Até então não tinha essa obrigação. E isso fazia com que os medicamentos similares eles fossem muito mais baratos, por exemplo, do que os medicamentos genéricos. A RDC 58 de 2014 traz as medidas para a intercambiabilidade. E aí, como é que eu vou saber, assim, falando de intercambiabilidade, antes de 2014, não era possível fazer a intercambiabilidade de medicamentos similares com medicamentos de referência. Só era possível fazer a intercambiabilidade de medicamento de referência com medicamento genérico. Então, a partir do momento que se é exigido testes de equivalência, então você vai comprovar que aquele medicamento ele vai se comportar no organismo vivo da mesma forma que o medicamento de referência. E aí, a partir disso, passa a ter intercambiabilidade. Entretanto, os medicamentos registrados ou que tinha registro vencido e precisava renovar, a partir de 2014, eles foram sendo exigido os estudos de equivalência. E aí, a Anvisa, ela vai atualizando uma lista com os medicamentos similares que podem ser intercambiáveis. Então, não é algo que a gente possa decorar, que é uma lista enorme, a gente realmente precisa consultar. Então, lá no site da Anvisa vai ter esse local no qual a gente consulta quais são os medicamentos similares que são equivalentes, com seus respectivos medicamentos de referência. Aqui, nesse esqueminha do lado esquerdo, a gente visualiza a intercambiabilidade. Quando eu falo intercambiabilidade, significa o quê? A possibilidade de troca de um medicamento por outro. Por exemplo, o médico prescreve Novalgina, eu posso dispensar o genérico da Novalgina. Então, aqui o medicamento de referência, que esse esqueminha mostra que o medicamento de referência, ele tem intercambiabilidade com o medicamento genérico e ele pode ter intercambiabilidade também com o medicamento similar equivalente, ou seja, aquele que passou pelos testes de equivalência. A princípio, a gente pode pensar, se está tudo igual, todo mundo passou por testes de bioequivalência, então o medicamento equivalente, o medicamento similar equivalente, ele pode ser intercambiável com o genérico. Na RDC 58 de 2014, isso não é permitido, assim como também não é permitido a intercambiabilidade de similares equivalentes. Então, o que eu posso fazer intercambiabilidade é de medicamento referência com genérico, medicamento referência com similar, similar com referência, genérico com medicamento referência.
Aqui nesse último slide desse vídeo, eu trago para vocês só um exemplo de medicamento de referência. Aqui a gente vê a Novalgina, desculpa, similar. Aqui a gente vê a Novalgina, 500 miligramas comprimido, a referência para o Anador. Então, o Anador, um similar bastante utilizado aqui no nosso país. Novalgina, xarope, aqui a gente vê a Maxalgina, o medicamento similar referente à Novalgina. Vocês observam que nessas caixas não tem aquele aqui que tinha nos slides anteriores. Então, para eu saber se é equivalente, eu preciso consultar aquela lista lá da Anvisa, como eu falei para vocês. Então, esse vídeo acaba por aqui.